Mas então eu vou começar lendo, no espírito desse comentário que eu fazia, trechos de 3 capítulos do Caminho de Perfeição, que, como a maioria de vocês sabe, foi escrito por Santa Teresa para as monjas do Carmelo de São José, o primeiro Carmelo que ela fundou. Esse livro ele tem 2 redações, a chamada original do Escorial, que é esta primeira que ela escreveu para 12 monjas. Então ele tem um tom de intimidade, de colóquio, né? Que nos dá muito assim, a alma mesmo de Santa Teresa, a personalidade dela, porque ela ali está livre conversando com as irmãs. E ela tem a maneira de escrever. Ele é cheio de vírgulas, de inversões. E aí depois, dada a importância do livro, reconhecida pelos diretores de Santa Teresa e pelas monjas também, e ela foi fundando outros conventos e as pessoas sempre pedindo. Esse livro ele funcionava um pouco como um aconselhamento sobre a vida de oração, particularmente. Os livros de práticas, etc., são anteriores, é o livro das fundações, e tem um outro que agora não recordo. Então, eles redigiram um outro, inclusive com o diretor espiritual dela, que é o que a gente conhece, que é chamado Manuscrito de Valladolid. Estou falando aqui aportuguesado, né? Não vou me arriscar a dizer isso em espanhol arcaico. E a tradução que nós temos é desse segundo. Tem várias edições em português, são 6, eu acho, ou 7. Acho que algumas são a mesma tradução. E eu vou dizer em primeira mão aqui, espero que que o pessoal não reclame. Eu estou traduzindo esta primeira redação, o manuscrito do Escorial, que vai ser editado pela Eclésia ao longo desse ano. Não sei exatamente a data, porque ainda não entreguei a tradução final. E que tem exatamente esse tom mais pessoal e mais até jocoso, às vezes, que Santa Teresa cortou, de não, isso aqui agora vai ser publicado, não dá para publicar desse jeito. E, claro, se não houvesse tantas traduções já do segundo manuscrito, não faria sentido traduzir este. Mas como já há, eu propus isto para a Eclésia e eles toparam. Então, estou muito contente com isso. Espero que fique a contento. O ideal é ler no original, né? Mas é um original do século, né? É difícil ler, eu penei muito nessa tradução. Mas eu não estou aqui para falar de mim. Então, vamos a Santa Teresa, são os capítulos 41 a 43 da versão, né, do manuscrito do Escorial. Não corresponde exatamente aos capítulos do livro que provavelmente muitos de vocês têm. Então vamos lá, estão vendo aí, né? O capítulo. Uma das coisas que Santa Teresa, quase que eu chamei ela de Teresa, viu? Estou começando a tomar intimidade demais. Uma das coisas que Santa Teresa diz aqui desde o início do livro e que vale a pena porque a gente comentar porque está dentro do nosso escopo aqui, é que muitos na época diziam assim que bastava a oração vocal, que as pessoas não precisavam fazer oração mental, que oração mental é para uma vida espiritual mais profunda e que às vezes era perigoso, eles diziam, né? Não sei se vocês já ouviram isso hoje, mas tem pessoas que pensam um pouco isso, que assim que isso pode te perder um pouco na jogada, né? Te fazer perder na jogada. Então ela diz, eu também acho, mas assim,
Oração vocal em que você não está pensando naquilo que você está dizendo, eu nem chamo de oração. Então, não vamos correr esse risco, eu vou ensinar para vocês a fazer a oração vocal meditada, vamos dizer assim, não é isso a expressão que ela usa? E aí já começa uma ironia dela mesma, porque ela vai, na verdade, ela vai falar sobre todos os níveis de oração, mais para o final do livro, né? E ela mesma vai dizendo, oh, agora me dei conta, né? Já estou falando aqui sobre contemplação, né? Então vamos lá. O capítulo 41, em que vai declarado o modo para recolher o pensamento e dar meios para isso. É capítulo muito proveitoso para os que começam, ou seja, para nós, né? Agora, pois, voltemos à oração, a nossa oração vocal, ela insiste no negócio, né? Para que se reze de maneira que, sem entendermos, nos dê Deus tudo junto. E para, como disse, rezar como é de razão, o exame de consciência e dizer a confissão e persignar-vos, já isto se sabe que há de ser o primeiro. Quer dizer, isso aqui é como os mestres chamam, né, de preparação. Não é a oração propriamente dita, né? E nós já comentamos isto numa outra aula. Feito isto, procurai logo, filha, pois estáis só, ter companhia. Essa frase é famosa, né, da Santa Teresa. Quer dizer, você está lá sozinha, qual é a primeira coisa a fazer? Procura companhia, quer dizer, te volta para Deus, né? E aqui já tem uma característica que eu estou propondo, ainda vou discutir com o revisor essa tradução, que é ela muda de sujeito, né? Então ela está falando em voz e fala filha. Às vezes ela muda o número, né? Da voz sem se preocupar com isto. Mas eu não vou comentar a tradução aqui porque transcende, mas às vezes é irresistível. Pois quem melhor que o mesmo mestre que ensinou a oração que ides rezar? Quer dizer, se você vai rezar, no caso ela vai fazer um comentário ao Pai Nosso. A oração ensinada por Jesus Cristo, quem melhor, que melhor companhia, senão aquele que ensinou mesmo essa oração, né? Representai o Senhor junto de vós, e vede com que amor e humildade vos está ensinando. E crede-me, tanto quanto puderdes, não andeis sem tão bom amigo. Se vos acostumardes a trazê-lo junto de vós, e ele vê que o fazeis com amor, e que andais procurando contentá-lo, não o podereis, como dizem, afastá-lo de vós. Não vos faltará para sempre. Ajudar-vos-á em todos os vossos trabalhos. Tê-lo-eis em todos os lugares. Você vê que ela começa falando, né, entrando no tema, e ela começa a fazer oração mental. Ela começa a meditar sobre isso, né? E é por isso que eu estou usando aqui como exemplo, né, da oração mental e como os conselhos, porque vejam, a primeira coisa que ela diz aqui, vou tirar um pouco para não ficar o tempo todo, é que, e ela vai recomendar logo depois, você imagine Jesus Cristo, ou Nossa Senhora, se você está falando com ela, ou algum santo, se você está falando com ele, mas privilegiadamente Jesus Cristo, né, que foi que é o próprio Deus e nos ensinou a oração, que é o que os mestres chamam da. Vou ver se eu acho aqui a expressão que o padre Gabriel usa, que seria já o primeiro momento da oração,
que está dentro da preparação, né? Eu não vou achar, mas colocar-se na situação, vamos dizer assim, né? Você vai imaginar. E ele mesmo insiste aqui que depende da pessoa isso. Eu, por exemplo, sou muito pouco visual. A minha imaginação é muito pouco visual. Então, geralmente, assim, às vezes faço isso, mas assim, é para ser um esboço, não é para você agora ficar tentando pintar mentalmente, né? Porque aí você vai se preocupar com outra coisa, né? Então, é imaginar que está na presença de Deus. Se você é mais visual, você pode imaginar. Se você está meditando, sei, sobre o nascimento de Nosso Senhor, você imagina a gruta, a manjedoura, o Cristo, São José, enfim. Ou então só o Cristo. Aí vai depender, isto aí depende muito da tua natureza. Se você está pensando na crucifixão, imaginar também. Os carmelitas, comenta Padre Gabriel, eles não insistem na imaginação de todos os sentidos, como a meditação dos jesuítas, Santo Inácio, fala bastante, né? Você imagina o cheiro né? Você imagina o que estão os gritos dos carrascos, né? Ou a voz de Nosso Senhor, assim como você imagina a temperatura, você coloca todos os sentidos imaginariamente nessa preparação, né? Você colocar-se na, no lugar do tema da meditação. Hoje, por exemplo, na Quaresma, né? Você pode, por exemplo, na própria Santa Ceia, né? Que é a preparação, né? Eu mesmo estava me lembrando desta frase de Nosso Senhor da Santa Ceia, né? Que é: eu desejei muito estar convosco nesta noite, nesta ceia. Ou seja, e ele diz em outros momentos, né, que ele arde em desejo de completar a obra dele, ou seja, pela paixão, né? E pensando nisso, que ele sabia muito bem o quanto ele ia sofrer, não é? Então, como a gente, isto talvez não, vale a pena a gente pensar hoje, já como meditação nossa, que é um pouco o que a gente se propôs a fazer hoje, é como a gente dá pouco valor e que dirá deseja a vida de mortificação, né, de trabalhos, como diz Santa Teresa ali, né? Quer dizer, a vida de oração sem trabalho, sem confortável, gostosa, não combina a vida, a oração com isso, né? Há uma certa negação de si mesmo que é necessária para a vida espiritual e para a qual nós temos muita dificuldade. Isso, claro, aumentou muito à medida que a tecnologia foi nos dando uma vida mais agradável nas últimas décadas, né? Se você pensar mesmo nossos avós, bisavós, eles tinham uma vida muito mais dura, ou sem confortos como os que nós temos, né? De várias ordens. Então, eu acho que isso é uma coisa que pesou também nesse certo relaxamento aí que o concílio fez da vida de mortificação. Mas aí a gente aproveitou ainda mais, brasileiro então aproveita mais ainda, né? Para liberar. Agora é só quarta e sexta-feira santa. Então, o resto da quaresma eu nem lembro que estou na quaresma, né? Eu só não vou, assim, à festa. Tem pessoal que, assim, não entra no Facebook, né? Vamos voltar ao texto.
Ó, estou aberto sempre a perguntas, mesmo que seja que eu deixe, isso aqui eu vou deixar para o final, tá? Estou falando particularmente para o pessoal que está no YouTube. Já que os alunos do curso, eles simplesmente emudecem aqui. Eles são muito mortificados. Vamos lá, então, eu vou botar um pouco para baixo aqui. Então, ele não nos faltará. Quer dizer, ela está falando também já de uma coisa que a gente já falou aqui, né? Que as orações diárias, vamos dizer, mais formalmente, como são as que ela está falando aqui, elas vão gerando aos poucos esse diálogo ou esse estar na presença de Deus ao longo do dia, né? Ou seja, a gente aos poucos vai lembrando de Deus e conversando com Ele ao longo do dia também, de maneira que você vai cumprindo aquele preceito de São Paulo, orai sem cessar, né? Que não pode ser esta oração formal, né? Onde você dedica um tempo diário para a oração. Ó almas que não podeis ter muito discurso de entendimento, nem podeis ter pensamento, sem muito distrair-vos. Em Deus. Veja, aqui é uma construção mesmo estranha, né? Que ela fala, porque ela está lá escrevendo. Acostumai-vos, acostumai-vos. Vede que eu sei que podeis fazer isto. Porque passei muitos anos por esse trabalho de não poder sossegar o pensamento em uma coisa. E ele é muito grande. Mas sei que não nos deixa o Senhor tão desertos que, se chegamos com humildade, não nos acompanha. E se em um ano não pudermos andar com Ele, que seja em mais. Digo que isto, com que se pode acostumar, é andar junto desse verdadeiro Mestre. Então, veja, isso é uma característica da nossa mentalidade hoje, né? Agora eu vou tomar uma determinação determinada aqui e vou começar a rezar. Aí você começa lá meia hora por dia, todo dia a rezar. Passam-se 2 semanas e você diz, pô, mas Deus não responde, né? Eu continuo na mesma, né? Eu não estou conseguindo, não estou percebendo, eu fico com distrações. Não é também o Senhor não responde, não está dando certo, eu não estou conseguindo, né? E você vai relaxando e vai abandonando. Santa Teresa está dizendo, e veja que isso é uma tendência da natureza humana. Ela está falando para as monjas dela e está dizendo, ó, é assim mesmo, eu passei anos assim, com aquela determinada determinação. Então, o, insista. Como é que ela diz ali? Ela diz 2 vezes, né? Santa Teresa sanguínea, diz Marcelo. Acho que era sanguínea, assim. Ela, com 8 anos de idade, né? Ela e um primo decidiram ir para Jerusalém, né? Morrer nas cruzadas. Né? Aí, claro, não passou de 3 quarteirões, o pai já buscou, né? Mas ela decidiu. Deixa eu ver se eu acho aqui, porque ela diz uma expressão que eu queria chamar. Acostumai-vos, acostumai-vos, ela repete. Ou seja, isso aí não é uma coisa que a gente conquiste em poucos dias. É necessária perseverança. E outra coisa que ela insiste aqui, nós já falamos sobre isso, né? É que não se trata de discursar muito. Né? Ela mesma está brincando um pouco, porque as pessoas dizem, mas eu não consigo. Né? Aliás, é essa a justificação para fazer só oração vocal. Quando eu tento ir para o meditar, não me vêm as frases, eu não consigo discursar direito.
eu não tenho estudo. E ela está dizendo, não, mas não se trata disso. Se trata, por exemplo, de dizer coisas que a gente diz, por exemplo, para um pai, como ela vai dizer daqui a pouco, né? Que é assim, simples, Senhor, eu te amo. Ou você lê um trecho, que grande sacrifício, como é que... Isso que eu dizia antes, por exemplo, tu sofreste tanto na tua paixão, né, com flagelações, cusparadas, depois crucificado, e querias muito chegar nisso, tu mesmo declaras isso. Como é possível? Se eu não consigo, assim, ó, o dia de jejum, eu já digo, ah, meu Deus, quanto eu sofro, porque eu não posso agora, né? Eu estou tomando, por exemplo, só o terceiro café do dia, o que é mais, né? Eu vou ter que ficar sem o meu cafezinho, né? Você pode dizer isso mesmo, Deus te conhece, Jesus te conhece melhor que você mesmo, então ele sabe do tabaco, do café, da tua preguiça, e você pode dizer isso para ele. E tem uma característica, né, na oração, na meditação, que é isto. Você começa a falar e você começa a lembrar e dizer coisas da tua própria vida que você tinha esquecido. E é Deus que está te lembrando ali. Você começa até a falar melhor. Você começa, né, tá experimentando, vai balbuciando, daí a pouco você começa, lembra até, usa até umas palavras, colóquio, né, umas palavras mais eruditas, né? Lembra do que você leu lá no catecismo e tinha saído da sua memória. E você diz, pô, senhor, é uma coisa que eu costumo dizer assim, olha, estudo isso há 30 anos, meu Deus. E eu vou agir, eu esqueço disto. Como é possível? Né? Aquilo que eu gosto de dizer assim, é um abismo entre a cabeça e o coração. Não é? Até as coisas virem para o coração, leva tempo. E sem a ajuda de Deus é impossível. Então, a gente pode até dizer isso também, que o exercício de oração é uma espécie de progressiva abertura desse canal. Porque à medida que vai abrindo, vai passando mais coisa, né? Você vai... Agora, leva tempo, como Santa Teresa diz. Ela está dizendo lá para as irmãs, se levar um ano, ok, aguenta. E ela está falando para irmãs, que tem, assim, 2 horas de meditação por dia, 1 hora de manhã, 1 hora à noite. Tem a liturgia diária, tem a liturgia das horas, e ainda tem o tempo de oração particular lá na cela, né? E tem uma passagem, eu acho que não está nessa parte que eu recolhi aqui, em que ela diz assim, e se for a vida inteira? Se você morrer nisso, não importa, continua. Né? Então, retomemos aqui. Estou olhando aqui como é que estamos já. Pô, já são 9h25, gente. O tempo, quando eu dou aula, ele passa muito rápido para mim. Quando eu vejo, pô, mas eu tinha falado, ó, então eu já estou vendo que eu não vou ler o trecho do Padre Gabriel, mas eu vou colocar para vocês lerem depois. E quem já adquiriu o livro, ou adquiriu o PDF, já pode aproveitar e ler lá na meditação da quarta-feira de cinzas. Vamos lá. Não quero senão que o olheis, pois quem vos impede de voltar os olhos da alma, embora seja por um instante, se não puderdes mais, para ele? Pois podeis olhar coisas muito feias e asquerosas, não podereis olhar a coisa mais formosa que se pode imaginar. Olha que beleza isso aqui, né? É mesmo uma mãe falando com as filhas, né? E também com uma certa brincadeira, né? Vocês ficam aí com essas porcarias aí, né?
Se não vos parecer belo, dou-vos licença para o não olhar. Mas vede que nunca tira o vosso esposo os olhos de vós, filha, e tem sofrido 1000 coisas feias e abominações contra ele. E não bastaram para que deixasse de vos olhar. Então, vê que bonita essa inversão que ela faz aqui, né? Na meditação mesmo, quer dizer, ela está falando do olhar, do nosso olhar para Deus, e logo lembra que Ele está nos olhando, e Ele não tira os olhos de nós, enquanto nós ficamos o tempo todo, né, balançando. Vede que não está aguardando outra coisa, como dizem, da esposa, senão que o olheis como quiserdes, e o encontrareis. Importa-lhe tanto que o torneis a olhar, que não falhará por diligência sua. Você vê que isso aqui tem um nível teológico muito alto, né? Mas ela está falando coloquialmente, ela traduz isto, que é o que a gente deve fazer mesmo na oração e no ensinamento para aqueles que ensinam, né? Aí eu cortei o resto do capítulo. Próximo capítulo. Prossegue no mesmo assunto e começa uma devota e regalada maneira de rezar o Pater Noster. Essas epígrafes são dela. Para ajuda nisso, procurai trazer uma imagem ou retrato desse Senhor. Não para trazê-lo no peito e nunca o olhar, mas para muitas vezes falar com ele, que ele vos dará o que falar. Que é como a gente dizia antes, né? A gente começa a falar com o Nosso Senhor, com o Pai, com o Espírito Santo, e ele vai te dando também o que falar, ele vai te iluminando, ele vai fazendo o trabalho junto com você. E o que a gente já olhou rapidamente aqui, e no curso com mais, né, muito mais profundidade, Deus está no centro da nossa alma. Está ali. Ele, e como diz o Cristo no Evangelho, ele está sempre operando. Meu Pai opera ainda agora e eu também opero. Assim como falais aqui com outras pessoas, por que vos há de faltar mais palavras para falar com Deus? Não creiais. Ao menos eu não o crerei. Aqui, quando é itálico, é do outro manuscrito, não está no original, não está neste original. Se o fizerdes, porque senão, sim, faltarão. Quer dizer, se você não fizer isso, vai faltar. Que não tratar com uma pessoa causa estranheza. E não saber como devemos falar com ela, que parece que não a conhecemos, mesmo que seja parente. Porque intimidade ou amizade se perde com a falta de comunicação. Que beleza isso aqui, né? E aqui está o título do livro do Padre Gabriel, Intimidade Divina. Quer dizer, o colóquio é isto, é você, como disse Santa Teresa, conversar com alguém que você sabe que ele ama, que o ama, né? E manter essa conversação, porque aí você vai adquirindo amizade. Eu vou pular um pouco por causa do horário, mas logo depois, nem dá para pular muito, porque eu associei com o que ela diz logo depois. Então, eu vou continuar. Também é grande remédio tomar um bom livro para leitura. Isso aí é conselho geral, né? Pegar um bom livro, geralmente que não seja um novo livro, porque senão você vai começar a se interessar pelo livro, né? Um desses, por exemplo, desse do Padre Gabriel, que é feito para isto, os evangelhos, evidentemente, as cartas de São Paulo, mas também outros livros de oração. Esse trecho aqui, por exemplo, isso aqui já você pode meditar inúmeras vezes sobre esse parágrafo da Santa Teresa, né? Mesmo para recolher-nos, para rezar vocalmente, quer dizer, como se deve rezar. Está insistindo no negócio de que, ora, oração vocal sem oração mental não é oração.
e pouquinho a pouquinho ir acostumando a alma com afagos e artifício, para não a amedrontar. Fazei de conta que há muitos anos saístes fugida de vosso esposo, e que até que queira voltar à sua casa, é preciso saber muito negociá-lo, que assim somos os pecadores. Então ela usa esse exemplo aí, né? Quer dizer, se passou a esposa passou um monte de tempo, né, na bandalha, né? Foi embora, foi viver sua própria vida, e agora quer chegar e quer o esposo já né, cheio de amor para dar. Ele até tem, mas ele vai, calma, vamos devagar. Temos tão acostumado a nossa alma e pensamento a andar tão a seu bel prazer ou pesar. Olha, aqui ela já faz poesia, né? Faz um jogo de palavras, para melhor dizer, que a triste alma não se entende. E que para que volte a tomar amor com seu marido e acostumar-se a estar em sua casa é preciso muito artifício. E que seja com amor e pouco a pouco. Senão, nunca faremos nada. Maravilhoso, né? E crede certo que, se com cuidado vos acostumardes a considerar que trazeis convosco a esse Senhor e a falar com ele muitas vezes, tereis tão grande ganho que, embora eu agora vos queira dizê-lo, talvez não me acrediteis. Ela vai dizer lá adiante no livro, né? Pois aproximai-vos para junto de vosso mestre, muito determinadas a aprender o que vos ensina, e sua majestade fará que não deixeis de sair boas discípulas. Eu disse discípulas, né? Nem vos deixará, se não o deixardes. Vede as palavras que vos diz aquela boca divina, que na primeira entendereis logo o amor que vos tem, que não é pouco e regalo do discípulo ver que o mestre o ama. E aí ela vai começar, e por aqui a gente vai terminando, mas eu vou ler, ó, não é muita, é um pouquinho maior, mas vai começar a meditar sobre o Pai Nosso. Na verdade, sobre a primeira frase, Pai Nosso que estás nos céus. Então ela diz, ela começa, quer dizer, agora é como se Santa Teresa começasse uma oração a partir, meditando sobre o Pai Nosso, né? Então vê que ela diz Pai Nosso que estás nos céus e já vai para o colóquio, né? Ó Senhor, como pareceis Pai de tal filho. Ou seja, se volta para Deus Pai, né? E como parece vosso filho, filho de tal Pai. Bendito sejais para todo sempre. Ou seja, isso aqui é muito comum. Aí não é mais o diálogo. Aí é o que eles chamam, né, os mestres aí dos afetos, não é? Aqui ela sintetiza a coisa, né? Ela pega o que seria a leitura, Pai nosso que estás nos céus. Aí ela vai para o diálogo. Ó Senhor, como pareceis pai de tal filho, e como parece o vosso filho, filho de tal pai. E agora ela já vai para o afeto, para a exclamação. Ela já, né, louva a Deus. Já vem um movimento de louvor, e isso aí é regra. Se você está lá no diálogo e surge um afeto suficientemente consistente, não qualquer afetozinho, você entra para essa segunda fase aí, vamos dizer, que é o miolo da oração mesmo, que é unir-se a Deus. Bendito sejais para tudo sempre. Se fosse, olha que beleza essa meditação. Se fosse no fim da oração esta mercê tão grande, Senhor, mas a fazeis já começando. Quer dizer, ele começa já nos dando o privilégio de chamar a Deus de Pai. Né? Dizer, Pai nosso, enchei-nos as mãos.
e fazeis tão grande mercê que seria muito bem encher-se com ela o entendimento, para ocupar de tal maneira a vontade que não pudesse mais dizer palavra. Ela sintetiza aqui a vida de oração. Né? E aqui tem a súplica já, né? Pedindo, ó, me enche a alma, né, com essas mercês, de maneira que eu já entre na oração contemplativa, que é de união já, e não tenha mais palavras, né? Mas mesmo de afeto, né? Quando o entendimento já não mais está trabalhando, porque não entendimento no sentido de discurso, porque você está vendo, né? Para ocupar de, então ela fala do entendimento e da vontade, né? Inteligência e vontade, de tal maneira que ocupe a vontade que ela não pudesse mais dizer palavra, ou seja, já estou, ela é o que acontece, quer dizer, eu estou imaginando aqui, mas o que eu imagino que aconteceu aqui foi que justamente aconteceu com ela isso, né? Claro que sob controle, porque ela estava escrevendo para as irmãs, né? Ou ela lembrou de alguma coisa que aconteceu muito recentemente, porque aqui ela chega a falar, tanto que ela diz assim, ó, que bem viria aqui, filhas, contemplação perfeita. É a contemplação perfeita que ela está descrevendo. Ó, com quanta razão entraria a alma em si, para poder melhor subir acima de si mesmo, para que lhe fosse dado a entender que coisa é o lugar onde diz o Filho que está o Pai, que é nos céus. Saiamos da terra, minhas filhas, que uma mercê como esta não há por que a tenhamos por tão pouco que, depois de entender quão grande é, permaneçamos na terra. Ó Filho de Deus e Senhor meu. De novo ela volta ao diálogo. Como dás tanto já na primeira palavra? Ela volta a dizer o que ela disse antes, né? E isso é muito comum na oração. A gente comentava outro dia, não sei se foi durante aqui a aula ao vivo ou depois, que é como entre a conversa de namorados, que ficam lá um olhando o olho do outro, aí ele diz uma coisa, dali a pouco ele repete a mesma coisa, e nunca houve um enamorado que reclamasse disso. Você já me disse isso antes, né? Quer dizer, eu te amo. Dizer, pô, mas de novo? Né? Isso aí já é assim, namoro decadente já, né? Quando você já está com, né? A coisa já tá degringolando. Aí até é possível, especialmente o homem, dizer, pô, você vai me dizer de novo isso? Você já me disse, né? Mulher já é mais difícil. Mulher, quando se diz eu te amo, você me diz, eu também. Ou então ela diz, sai daqui. Tem essas duas possibilidades. Mas nunca, assim, você já me disse isso ontem, por que você está me dizendo isso agora? Eu vou pular um pouquinho, tá? Para a gente ir terminando, porque eu acho que aqui já foi suficiente, né, para a gente perceber o que é esse diálogo e o que são os afetos, né? Você vê que ela vai misturando um pouco isso, né? Vede, Senhor, que já que vós, com o amor que nos tendes e com vossa humildade, ele está falando, portanto, com Nosso Senhor Jesus Cristo, não pondes nenhum obstáculo, pois, enfim, Senhor, estais na terra e vestido dela, pois tendes nossa natureza, e a parte que tendes parece vos obriga a fazer-nos o bem. Mas vede que vosso Pai está no céu, vós o dizeis, e é de razão, Senhor, que olheis por sua honra, já que vos oferecestes a ser desonrado por nós.
por nós, deixai o vosso Pai livre, não obrigueis a tanto, por gente tão ruim como eu, que lhe há de dar tão más graças. E outros também há que não dão boas. Quer dizer, não sou só eu que sou dela, ela se acha muito ruim, né? E a gente entende isso, né? Mas ela mesma sabe. E tem outros aí que é pior aí no negócio, né? Ela diz de uma forma delicada, mas ela está dizendo isso, né? Ó bom Jesus, com muita clareza mostrastes ser uma coisa com ele, e que vossa vontade é a sua, e a sua é vossa. Ela pula lá, né, para o quarto pedido do Pai Nosso, né? Que confissão tão clara, Senhor meu. Que coisa é o amor que nos tendes. Andastes rodeando e encobrindo ao demônio que sois filho de Deus, e com o grande desejo que tendes de nosso bem, não puseste nenhum obstáculo para fazer-nos tão grandíssima mercê? Quem eu poderia fazer senão vós, Senhor? Não sei como nessa palavra não entendeu o demônio quem éreis, sem restar-lhe nenhuma dúvida. Quer dizer, olha o que... É uma meditação isso aqui que ela está fazendo. E ela lembra, né? Diz assim, pô, e o demônio não percebeu quando tu disseste, Pai nosso que estás nos céus, ainda assim ele não notou? Ao menos bem vejo, meu Jesus, que falastes como filho dileto por vós e por todos, Pai nosso, né? E que sois poderoso para que se faça no céu o que vós dizeis na terra, ou seja, pulou para outro verso, né? Bendito sejais para sempre, Senhor meu, que tão amigos sois de dar, que não pondes nenhum obstáculo nisso. Sem comentários, né? Acho que não precisa comentar, porque tudo que eu disser aqui vai ser menor, né, do que o que Santa Teresa disse. Mas eu tenho um comentário, e agora me negando vou fazer, mas não é um comentário, é algo que me veio lembrando, como meditação. Esta semana, o João, meu filho, me disse um negócio que eu não sei onde é que ele andou lendo aí, ou ouvindo, que eu nunca tinha me dado conta, que é Aios, em grego, santo, né, que se escreve A, gama, iota, eu acho, Ômicron e sigma. Eu acho que é assim. Acho que não é com ômega, acho que é com ômicron. É, é, é não da Terra. É uma negação, porque gui é terra em grego, né? E a é uma partícula de negação. Então, aios quer dizer não terrestre. E a Santa Teresa fala algo análogo ali, por isso me lembrou isso. Por exemplo, é não terrestre, não no sentido, evidentemente, de estigmatizar a criação e a Terra, mas de não estar unido à Terra, né? Não estar grudado na Terra, ou cheio de terra, né? Que a Terra nos colhe. E hoje, né? Pelo menos é uma das frases que sempre se diz na imposição das cinzas, é lembra-te que és pó, e ao pó hás de tornar, não é? Que é uma frase lá do Gênesis, que é dito ou isto, ou no rito latino se diz convertei-vos e crede no Evangelho, né? Que é a primeira frase lá de São João Batista, convertei-vos, né? E eu acho que do próprio, não me lembro se o próprio Cristo diz assim, acho que sim, né? E a própria palavra convertei-vos em grego é metanoia, né? Essa conversão é uma conversão da mente. Que a gente vê, né, comentando o que a gente falava lá da Santa Teresa e da mortificação, por exemplo, né? Porque quando a gente vê os santos, a partir de um certo momento, né, da vida deles, como eu citava o próprio Cristo, quando diz
eu ardo de desejo pela minha paixão, né? Os santos também, a partir de um certo ponto, eles começam a desejar sofrer. Né? Para mim, isso ainda é inconcebível. Inconcebível não, eu concebo. Mas eu concebo aqui na cabeça. Né? Como é possível? Né? Porque não é que eles se tornem insensíveis à dor. Não é isto. Pelo contrário, tem uma passagem de São Tomás em que ele diz que Nosso Senhor Jesus Cristo, exatamente pela perfeição do corpo, ele tinha uma sensibilidade muito mais delicada que a nossa. E pela vida também pura, né? A gente já encheu, né? Já colou tanta coisa que a gente não é tão sensível, a gente já viu tanta porcaria, né? Que não nos fere tanto, né?